Nós estamos começando hoje uma série de estudos acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E está aqui Fabiano Nunes. O Dr. Fabiano Nunes é médico e também especialista em estudos da doutrina de Jesus. Está conosco todas as quartas-feiras no programa Encontro com Jesus da Rádio Rio de Janeiro, de meio-dia a 1h da tarde. Fabiano, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Vamos conversar sobre a caridade, porque Allan Kardec nos coloca que fora da caridade não há salvação. Qual a visão que os espíritos apresentam da caridade segundo Jesus? Allan Kardec questiona aos benfeitores espirituais da humanidade, na pergunta 886 de O Livro dos Espíritos, qual o verdadeiro sentido da caridade, como a compreendia Jesus, como a entendia Jesus. Imagine o seguinte, 21 séculos depois, atualmente, nós ainda estamos tentando entender a visão de Jesus, a caridade de Jesus. Por quê? Muito se escreveu acerca de Jesus, mas ele próprio nada escreveu. Embora tivesse uma inteligência extraordinária, somente agora nós estamos tendo ferramentas e instrumentos da psicologia, da psiquiatria, da própria pedagogia para começar a compreender a inteligência transcendental de Jesus. Ainda assim, nós não temos nada escrito por ele próprio. É verdade. E você sabe que outro dia me vi pensando que tudo aquilo que nós temos de Jesus é a visão daqueles que o ouviram e aquilo que foi depois disseminado. Mas Jesus deixou pistas luminosas para nós. Deixou pistas luminosas, mas ainda estamos tentando aprender isso. Então imagine um homem que tinha a capacidade de, com a sua filosofia, um verdadeiro artista nas palavras, calar até os mais doutos da lei da época em que viveu, os doutores da lei do Templo de Jerusalém. E, ao mesmo tempo, com a mesma simplicidade, apresentava uma filosofia extraordinária, compreensível às crianças, compreensível aos idosos, às pessoas mais simples, contando histórias, falando de coração para coração. Enfim, um homem incompreensível para nós, do ponto de vista da sua inteligência, acima dos limites da capacidade humana de compreensão, mas com uma doutrina acessível. Então, Allan Kardec, desejando entender profundamente o sentido da caridade, como a compreendia Jesus, faz esse questionamento aos benfeitores espirituais. E eles respondem o seguinte: a caridade, como a entendia Jesus, significa benevolência para com todos. A palavra benevolência, a raiz etimológica dela significa querer o bem, fazer o bem. Então, na visão de Jesus, caridade é fazer o bem a todas as pessoas. E Jesus fez o bem indiscriminadamente. Não apenas aqueles que nos fazem o bem ou aqueles pelos quais nós temos simpatia, né? Muito pelo contrário. Se por um lado ele tinha coragem de confrontar as pessoas, as autoridades religiosas que exploravam a fé popular para ter dominação política, dominação econômica, por outro lado, ele doava a própria vida por essas pessoas. A mesma coragem que ele tinha para enfrentar os desafios, ele utilizava para tocar o Ranceniano, que era contraditório até com a lei da mosaica da época, e exigia uma enorme dose de coragem, e ele tocava os Rancenianos. Então, a benevolência foi estendida a todas as pessoas. Havia um ódio intestino entre os judeus da Judéia e os samaritanos. E nos exemplos de homem de bem, Jesus usa o bom samaritano na famosa história, na parábola do bom samaritano. Deslumbra uma samaritana sem fazer nenhum tipo de fenômeno de cura. Nenhum milagre acontece quando ele conversa com a samaritana. Inclusive fala abertamente com uma mulher, com uma samaritana, e na época não se poderia fazer isso, né? Exatamente. Então, a benevolência é estendida a todas as pessoas. Não esqueça que ele cura à distância o servo de um centurião. O centurião era o chefe de 100 homens de uma guarda romana. Naquela época, o ódio dos hebreus concentrava-se, em primeiro lugar, aos samaritanos, em segundo lugar, aos estrangeiros e principalmente os dominadores romanos. E Jesus atende aquele dominador romano. Então, a benevolência, nessa visão, é fazer o bem a todas as pessoas sem preconceito, sem discriminação. Os espíritos continuam dizendo: indulgência com as imperfeições alheias.
Então, a palavra indulgência também, o estudo da etimologia da palavra indulgência, nos mostra que a palavra significa dulce, quer dizer doçura, e in, de dentro. Então, a indulgência não é simplesmente perdoar, esquecer. É, diante das imperfeições alheias, utilizar toda a doçura que vem de dentro de si. E ele era conhecido como Cordeirinho. Uma doçura, uma ternura tão grande que era muito difícil confrontar aquele olhar sem se apaixonar, sem se intimidar, porque a sua modéstia, a sua presença eram tão intensas, tão cativantes e apaixonantes, que a alguns afastava e a outros aproximava. Ao mesmo tempo que ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e consolava aos aflitos, trazia uma grande aflição aos que estavam na inércia, aos que estavam na ociosidade, na anestesia moral. A paz do Cristo é uma paz diferenciada, não é uma verdade? paz totalmente diferenciada. Mas diante de todas as imperfeições alheias, a resposta não é nem perdoar, não é nem relevar, esquecer, e sim trazer de dentro de si a maior doçura possível e dulcificar a imperfeição alheia. E os Espíritos concluem nessa resposta da pergunta 886. Perdão das ofensas, então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. No estudo etimológico da palavra perdoar, também encontraremos o perdonare, do latim. E perdonare, ele significa donare com intensidade. O per, esse prefixo, quer dizer intensidade, como, por exemplo, perseguir. Então, perdoar não é desculpar, na verdade, é doar com mais intensidade cada ofensa. Cada vez que uma ofensa é feita, a pessoa não só releva, mas ainda doa-se com mais intensidade ainda. E a gente observa na passagem de Jesus, onde passou uma pegada do Cristo, ali estava o perdão. Então, hoje a humanidade se pergunta, o que nós podemos aprender do que trouxe o Cristo? Se ele tivesse trazido uma mensagem complexa, difícil, e ele tem uma capacidade de filosofar que transparece claramente dos seus evangelhos, as suas respostas são de uma beleza, de uma profundidade, de uma intensidade imensas. Embora ele tivesse toda essa capacidade, simplificou a mensagem ao máximo. Você imagine o seguinte, naquela região, muitas pessoas não compreendiam a língua que Jesus estava falando. Ele falava um dialeto, o arâmico. O próprio arâmico tinha diversas divisões, né? Onde Jesus viveu, falava-se o arâmico galileu. Na Samaria se falava uma divisão do arâmico, que era o arâmico samaritano. Era uma salada mesmo. Era uma salada. Havia o arâmico judeu e ainda havia o hebraico, que era a língua formal. Agora, não esqueça que a Galileia era uma região de trânsito das pessoas que vinham da Ásia Menor, da própria Grécia, fazia fronteira com a Fenícia. Então, havia um pluralismo de línguas imenso. Quando Jesus estava em Jerusalém, um grupo de gregos foi ter com Jesus, foi entrevistar Jesus. Então, muitos que foram ter com Jesus não compreenderam a sua língua, não entenderam absolutamente nada do que Jesus estava dizendo. E mais, eram 5.000 pessoas. O Evangelho nos fala de irem procurar Jesus muito antes do sol nascer. E o sol já estava se pondo e ainda tinha multidões em busca do Mestre. E além disso, imagine, no Sermão da Montanha, nos sermões da montanha, não se sabe ainda, há até uma controvérsia, Jesus subia a montanha ou descia. Me parece que seria mais lógico ele estar embaixo, porque se ele estivesse no alto da montanha, aquelas milhares de pessoas, mais de 5.000, jamais o ouviriam. Se ele estivesse na parte de baixo, funcionaria como um moderno anfiteatro, mas isso é uma suposição pessoal. Independentemente disso, 5.000 pessoas não conseguiriam ouvir a Jesus. Então, com certeza, elas percebiam as emanações do Senhor Jesus, as vibrações do Cristo. Eu acho que a explicação é mais concreta e palpável. Se elas não entendiam a língua de Jesus, nem todas compreendiam aquele arâmico. A língua universal, inclusive, era o grego, não era nem o latim, mas não entendiam um dialeto específico daquela pequena região da Palestina. Muitos não conseguiam ouvir por causa da distância. Que mensagem é essa que, mais de 2.000 anos depois, prossegue conquistando todos os corações e reformulando moralmente e eticamente a humanidade? Então, se as pessoas não entendiam o que ele falava, não conseguiam ouvir o que ele dizia,
Bastaria colocar o olhar em Jesus e toda a mensagem vinha, com toda a clareza. Ele já era a própria técnica, Ele né? era a própria caridade em ação. Todos os gestos, todos os sorrisos. Era um homem de extremo humor. Facilmente se aprende isso do seu evangelho. Todos os seus gestos, todo afago, carinho, curas e amparo, atendimentos que Jesus fazia, era a mais pura, simples, objetiva e transparente forma de manifestação da caridade. Por isso que, para a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. O Livro dos Espíritos nos explica que a caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Porque se nós conseguirmos entender e vivenciar a caridade, nós estaremos nos aproximando com toda a perfeição da mensagem que Jesus veio nos trazer. E não por acaso não deixou escrito, porque se ele tivesse deixado escrito, haveria muita margem a interpretações, como existem em relação aos que os seus discípulos escreveram. Mas como a mensagem de Jesus ela foi impressa no coração das pessoas, no pensamento, pelos seus gestos, pela sua ação caridosa, essa mensagem ela é impossível de ser corrompida. Basta que vivamos de acordo com a caridade, que estaremos vivendo conforme Jesus viveu. Obrigada, Fabiano, pela sua participação no nosso programa. Sou eu que agradeço.